Meu nome é André Rodrigues, hoje eu trabalho na Gerência de Atendimento e Treinamento da Ótica Brasil e estou aqui há 41 anos. Eu entrei na Ótica Brasil na década de 80. Nessa época era uma época muito crítica porque só o salário do pai era insuficiente para manter a família. E eu comecei numa profissão muito elegante chamada office boy. E já no segundo dia de trabalho eu me dei com uma situação que mudou radicalmente a minha vida. Eu estava passando pano na loja quando entrou um senhor com uma senhora e essa senhora ela entrou agarrada no braço do senhor. O senhor então chegou até o vendedor e perguntou: aqui vocês fazem exame de vista? E o vendedor disse: olha, nós fazemos sim, podemos encaminhar o senhor a um oftalmologista onde ele então fará o exame de vista. É para o senhor? O senhor disse: não, é para minha mulher. Dado uma meia hora, 40 minutos, esse senhor volta com a senhora e entrega a receita do oftalmologista para o vendedor. E o vendedor muito se assustou ao olhar aquela receita, porque ele, espantado que estava, ele questionou o senhor: mas é a primeira vez que essa senhora vai usar óculos? E o senhor disse: sim, é a primeira vez. E o vendedor: olha, eu estou um pouco assustado porque a dioptria, o grau dessa receita é muito alto. E aí o senhor explicou então para o vendedor que ele era arrimo de uma fazenda no interior de Goiás. E lá ele estava com os irmãos e a família e uma senhora passou e entregou essa menina muito nova ainda, com 1 mês de vida, entregou para a mãe do senhor dizendo: olha, cuida dessa menina porque eu não tenho a menor condição. E essa menina foi crescendo junto com a nossa família e a gente achava estranho, porque tudo que ela pegava, ela trazia até o próximo olho para enxergar. Ela tropicava muito, caía bastante e nós não entendíamos o que estava acontecendo. Era uma menina branca, clara, bonita e foi crescendo. Aos 15 anos, o senhor então perguntou para a mãe dela: mãe, essa menina não é minha irmã, ela é uma irmã de criação e eu acho ela muito bonita, eu posso casar com ela? E a mãe dele disse: olha, meu filho, faz esse favor para mim, porque é mais 2 que eu não vou ter que preocupar, vocês vão ter que cuidar da sua vida. E aí ele disse: olha, então eu fui crescendo, constituindo a família, consegui um pedacinho de terra, plantei, colhi, e hoje eu consegui o dinheiro para vir até a Goiânia para ver o que a minha mulher tem. A minha mulher tem 32 anos, nós temos 2 filhos, mas ela sempre teve muita limitação. Vendo aquela cena, eu fiquei muito curioso, mas mais curioso ainda ficou Jerônimo Mota, que era o patrono da empresa. Ele estava sempre ali pela loja, aproximou-se do vendedor e perguntou: o que está acontecendo? O vendedor então passou para ele a situação e Jerônimo Mota disse: olha, então nós vamos escolher a melhor armação, nós vamos fazer um investimento numa lente que fique mais fina possível, embora esse grau que a senhora tem é muito alto, eu vou ter que fazer um serviço artesanal. Jerônimo Mota então intercedeu com a sua capacidade e ele cortou a lente o menor possível. No dia da entrega então veio essa senhora com os filhos dela, mais o esposo, e Jerônimo Mota disse então: olha, eu vou adaptar a armação ao seu rosto. De primeira você vai ficar muito tonta, você vai sentir enjoo porque é um grau muito forte e eu recomendo inclusive que a senhora fique no escritório à meia luz para que a senhora possa adaptar com esse grau. Assim feito, ele ajustou os óculos, levou a senhora até o escritório e ela ficou ali por momentos de 20 minutos mais ou menos. Passado isso, essa senhora sai olhando as mãos dela. Veja, uma pessoa de 32 anos que nunca tinha visto as próprias mãos. Ela saiu então, pegava o rosto das crianças, ficava olhando. Essa loja foi a primeira loja da Ótica Brasil, ela é sediada na Avenida Anhanguera, e essa senhora saiu então, encostou numa das pilastras da Ótica Brasil e ficou vendo os ônibus passar na Avenida Anhanguera, né? Então todo mundo ficou ali numa comoção muito grande. Dado uns 20 minutos, essa senhora volta e fala assim para o senhor: velho, eu estou enxergando. Eu era um rapazinho de 13 anos, aquilo entrou para dentro de mim. E de alguma forma eu pensei: eu acho que eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Depois de muito tempo, eu fui entender o que o seu Jerônimo fez. Seu Jerônimo deu dignidade a essa senhora, porque até os 32 anos ela não tinha visto a vida. E quando a gente coloca um óculos na frente dos olhos de uma pessoa e dá a essa pessoa condição dela ser igual aos outros,
a gente está dando dignidade. Isso me marcou muito. Isso trouxe uma conexão muito grande com o ofício ótica e eu entendi então o que a gente fazia naquele momento. Já tem 42 anos que eu faço isso e eu acho que eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Eu tive a oportunidade de aprender com o seu Jerônimo o começo da ótica e eu não entendia nada, porque a ótica sempre no começo é muito complexo, mas quanto mais eu não entendia, mais eu queria fazer isso. Busquei o conhecimento e hoje eu tenho um papel importante, que é continuar o papel do seu Jerônimo, que é levar o conhecimento aos outros, né? Então, isso para mim ficou muito forte. Eu não esqueço, eu conto essa história, é como se fosse ainda lá, ela é muito viva na minha cabeça. E eu venho desenvolvendo isso há 42 anos, então eu me entendo que eu sou parte uno desse projeto Ótica Brasil. A gente fala muito aqui que a Ótica Brasil é uma casa de oportunidade, né? Por quê? Porque depende muito do interesse que a gente tem em trabalhar na ótica. Então, assim, se a pessoa desenvolver, buscar os conhecimentos necessários, se a pessoa quiser ser um vendedor, se ela quiser ser um gerente, se ela quiser ser mais e buscar, as oportunidades vão surgir. Eu, enquanto gerente, eu desenvolvia muito bem essa função, porque eu sempre busquei, enquanto vendedor, quais seriam as tarefas e as competências do gerente. E quando surgiu essa oportunidade, eu já tinha mais ou menos dentro do meu mindset o que seria, né, a tarefa de um gerente. E enquanto gerente, eu fui buscando outras funções, entendendo mais, né, como gerenciar, como ensinar, e o dom do ensino fala muito com o meu perfil comportamental. E eu lembro um dia que eu estava na loja, numa de nossas lojas, e o supervisor, na época, irmão da Raquel e do Saulo, o Rubens, me perguntou: André, você gerencia muito bem a loja, você sabe a parte administrativa, você sabe a parte de gestão, você sabe a parte de ótica. O que você acha de ser supervisor? Eu pensei com ele, conversei com ele, eu falei: Rubens, olha, seria muito bom, mas eu tenho que estudar mais para isso. Ele falou: você acha? Eu disse sim. Ele falou: tudo bem. Foi embora. No outro dia, 8 horas da manhã, ele me ligou na loja e falou: André, eu preciso que você venha até a administração e eu quero que você traga todas as suas coisas. Eu falei: meu Deus do céu, acho que ele vai me mandar embora, porque quando o patrão chama a gente na administração, segunda-feira de manhã, provavelmente não é coisa boa. E assim que eu cheguei lá, ele falou: senta aí, eu quero conversar com você. A partir de agora, você é supervisor da Ótica Brasil. E você só tem uma resposta, e ela tem que ser sim. Porque eu acredito no seu trabalho, eu acredito na sua capacidade. A partir de agora, você é supervisor técnico da Ótica Brasil. Você vai treinar gerente, treinar vendedores, treinar toda a equipe de venda. 12 anos depois, eu acreditei plenamente naquilo que ele falou, porque foram 12 anos de muito sucesso na área de supervisão, não é? Então, aqui na Ótica Brasil, as oportunidades, elas surgem sempre. Basta que a gente esteja preparado. E eu volto a dizer e digo sempre, é uma casa de oportunidade para aquele que quer crescer, para aquele que quer contribuir, para aquele que tem uma entrega para o outro. As pessoas me perguntam muito, por que eu fico na Ótica Brasil? Por que eu estou aqui há 41 anos? Eu sempre digo que tem duas bases muito importantes. A primeira é da oportunidade. A Ótica Brasil sempre dá e deu oportunidade para aquela pessoa que quer crescer, que gosta de ótica e quer crescer. A segunda é justamente os valores. Então, um dos valores muito fortes da Ótica Brasil é o respeito. É o respeito com as pessoas, tanto o cliente externo como o cliente interno. E eu comungo muito desse valor. O segundo é o conhecimento. O conhecimento, ele conecta, o conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele constrói. E um dos valores da Ótica Brasil, trazido muito forte pelo seu Jerônimo, é o conhecimento. Não dá para fazer ótica com sucesso sem o conhecimento. Outro valor muito forte da Ótica Brasil é a responsabilidade e o compromisso. Então, a Ótica Brasil, ela constrói essa conexão com o cliente com base na responsabilidade, na entrega. Por exemplo, o que eu quero dizer com responsabilidade e respeito? Para nós, só serve se o cliente sair daqui feliz, enxergando bem, feliz com óculos. E nós não vamos negar esforço para entregar isso.
Então, se tiver que refazer a lente, se tiver que trocar a armação, se tiver que refazer 2, 3 vezes a lente, nós vamos fazer sem custo nenhum para o cliente, porque para nós só serve se o cliente ficar feliz. Outro valor muito importante é o da empatia. E a empatia, ela é muito mais do que se colocar no lugar do outro, é enxergar com a visão do outro, é saber os limites, é saber as necessidades que aquela pessoa tem e muitas das vezes a lente que nós vamos vender para ela não é a mais cara, é a melhor para ele. Então a soma desses valores, ela cria uma conexão muito forte. Então eu acho que a maioria dos funcionários que trabalham aqui e que se conectam com esses valores, realmente eles ficam. Porque quando a pessoa entra em contato com como a empresa, o que a empresa acredita ser a melhor maneira de fazer o seu negócio, a pessoa fica, a pessoa se conecta e ela geralmente cresce muito. E eu acho que esse crescimento dos funcionários reverbera no crescimento da empresa.